Direto da Fispal Food Service 2025, podcast oficial da feira aqui no Distrito AMB. Esse ano, apoio da Tramontina Hospitality. Estamos com uma turma legal aqui para falar de um assunto que é de interesse, assim, é unanimidade quando, né, a gente fala de food service, de negócio de alimentação, que é sistema de gestão e de frente de caixa e adquirência, cara, meio de pagamento. Estamos com o Sérgio e com o Gustavo, da Linked e da Akio. Prazer tê-los aqui, obrigado pela aula que a gente estava tendo aqui antes do bate-papo, obrigado pelo tempo. Vou começar com a pergunta, o que é adquirência, para quem não sabe? Perfeito, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Adquirências são as empresas que fazem a captura, o processamento de transações de cartões no estabelecimento. Lá atrás a gente falava em cartão de crédito, hoje em dia é cartão de crédito, débito, pré-pago, Pix, QR Code, celular, telefone, então toda forma de pagamento que os consumidores hoje utilizam. Então, a empresa de adquirência é a empresa de tecnologia que aceita todos esses pagamentos, processa e paga no dia seguinte para o estabelecimento final, garantindo o fluxo de caixa do seu negócio. Muito legal. E vocês estão no mercado há quanto tempo? A Akio está no mercado há 10 anos. A gente começou no Nordeste, meu sotaque não nega. Recife, né? Terra exatamente, né? Mas a gente já opera há 5 anos, a nossa sede é aqui em São Paulo. A gente tem 20 mil estabelecimentos por todo o país. Mas agora, em 2025, a gente decidiu criar um produto especializado para o segmento de food, levando a integração de frente de caixa para a maquininha. Então, hoje, a maquininha da Akio ela já tem uma oferta de frente de caixa integrado com a Link, de forma que o estabelecimento possa usar apenas uma tela, a tela do terminal de meio de pagamento, que vai até a mesa do consumidor. Muito legal. E a Linked, contando um pouquinho da história. Que é grande, né, Sérgio? Tem muita coisa legal, né, cara? A história é muito rica. A Linked tem um pouquinho mais de 7 anos de vida. A gente ainda se considera uma startup. A Linked buscou trazer para esse mercado de software para restaurante e assemelhados uma visão um pouco diferente do que a gente acha que é a tradição de mercado. Então, a gente procurou trazer um software extremamente robusto, confiável e, mais do que isso, um software que vise automatizar a operação dentro do estabelecimento e trazer para esse empreendedor, que a meu ver, acho que a nosso ver, é o empreendedor mais desafiado do varejo, é a maior discrepância entre a necessidade de sofisticação na gestão e o romantismo e o sonho do empreendedor. É o cara que vai mudar a vida dele com um refogado, com um ponto, e de repente está lidando com um estoque que estraga, com uma dificuldade imensa de calcular um CVM, né, um custo do prato de forma complexa. A gente procurou simplificar isso, automatizar ao máximo, deixar na mão do empreendedor o máximo possível de decisões a serem tomadas e não de cálculos e afins, e de uma maneira que ainda a gente não tinha visto no mercado, 100% remota, sem invadir o estabelecimento, operando o Brasil inteiro. Hoje a gente é integrado com as 27 secretarias da Fazenda do Brasil, são mais de 1.500 clientes. A gente tem cliente nas 27 unidades da federação. Hoje um cliente nosso comprou o Linked, consegue instalação em 1 hora, se precisar ter um ERP funcionando em no máximo 24 horas. Então a gente procurou trazer muita tecnologia para que o cliente precise de pouca e com uma visão muito clara de ser um hub de integração dentro dos estabelecimentos. Então a gente tenta fazer ser fácil entrar no estabelecimento, preço baixo, facilidade de instalação, alta conectividade. Então, hoje a gente é integrado com a grande maioria dos marketplaces de delivery, integrado com balança para atender o quilo e a padaria, com a catraca que padaria ainda usa. Então, a ideia foi olhar 100%, não só as dores, mas também as vantagens que esse empreendedor pode ter de um processo mais automatizado, mais eletrônico. E a gente realmente acredita que essa missão está em grande parte bem encaminhada. A gente estava conversando um pouco sobre esse mercado, né? Sobre o excesso de oferta que existe, a defasagem das premissas, né? Dos softwares que hoje ainda rodam. E eu olhando o outro lado aqui do balcão, já vivenciei muita dificuldade de dono de negócio em decorrência dessa
desse acional antigo, né, que ainda permeia. Como que vocês resolveram fazer para se diferenciar da concorrência, considerando isso? Ótima pergunta. O que a gente procurou fazer foi, primeiro, ter uma relação direta com os nossos consumidores, partindo da seguinte premissa. A pior plataforma, espero não ser mal interpretado, mas a pior plataforma do mercado é capaz de ajudar o empreendedor. A melhor é capaz de ajudar muito mais. E a gente tem um empreendedor que ainda é muito pouco provocado a utilizar a plataforma. Então, as plataformas menos estruturadas, elas não são utilizadas. As mais estruturadas também são pouco utilizadas. Então, na nossa visão, a solução não está só na plataforma, mas principalmente no usuário. Então, a gente procurou ser uma empresa muito voltada à educação do empreendedor. Nossos treinamentos são ilimitados e gratuitos, tanto online, ao vivo, EAD, o YouTube. A gente dá o máximo de capacitação possível para o nosso empreendedor, para o nosso cliente, para que ele use mais a plataforma. O empreendedor que registra uma compra na plataforma, no nosso caso, só com o código da nota fiscal, ele passa a ter a população do estoque dele em tempo real. Se ele coloca a receita do produto, a ficha técnica cadastrada no sistema, e é uma minoria que faz isso. Minoria. Se ele coloca aquilo, ele tem um quarto ou metade já da operação dele automatizada. A gente lê uma nota de entrada, calcula, cruza com a receita do produto, com a ficha técnica, calcula quanto custa cada prato, cruza com o preço do cardápio, já diz para o cara qual é a margem. Ele bate o olho, vê um produto em vermelho, fala, por que vermelho? Margem está baixa. Você precisa melhorar essa margem, porque senão você vai quebrar lá na frente. E a gente, repito, vive num ambiente em que toda vez que ele desperdiça alguma coisa, ele desperdiça custo bruto. E quando ele ganha margem líquida. É muito cruel. O estabelecimento, a instituição que mais se aproxima de um restaurante é uma indústria. Olha o nível de sofisticação que é necessário para gerir uma indústria. Porque o restaurante é um varejo que tem uma indústria atrás. E é iniciado geralmente com uma cabeça bastante romântica. Então, o que a gente procurou fazer foi focar muito no empreendedor. Faz um ano, a gente substituiu o nosso suporte técnico por uma área de atendimento, que tem o mesmo nível de skills e conhecimento do suporte técnico, mas te liga, não espera você ligar. Legal. A gente está lá 24 horas por dia à disposição do cara se der algum problema. Mas cá entre nós, fazendo um pouco de propaganda, não dá problema. A plataforma é nova, é uma plataforma desenvolvida em cima de premissas muito consistentes de tecnologia. O nosso papel é ligar para você e falar, Zane, você não está fechando caixa faz 3 dias. Está precisando de ajuda? Quer fazer um treinamento com o Ivan, que é o nosso líder da equipe de treinamento? Você está precisando de alguma ajuda? Posso te mandar um vídeo? E isso não é para ganhar corações e mentes, é para que o cara veja resultado amanhã. Para que amanhã, ele, em vez de desperdiçar 5 quilos de filé de frango, ele vai desperdiçar 2, porque ele comprou melhor. E a gente acha que isso, olhando uma onda de revolução de gestão no food, que eu acho que é a última fronteira de automação bacana, competente para o food, isso eu acho que é a primeira onda. Eu acho que a gente ainda tem que ajudar esse cara a comprar melhor, porque quem vende para ele também não está achando que está vendendo bem. E a gente tem que ajudar alguém a emprestar dinheiro melhor para o restaurante. E numa visão bastante objetiva, a gente entende que a automação, o PDV, com o retaguarda, o ERP, é um gerador orgânico de informações vitais, que hoje vão para um limbo. A grande maioria das operações é só com o PDV ali, estoque eu resolvo no olho, e as dores não mudam, a frustração não muda, então a gente vai continuar ouvindo. DRE o cara não faz. E a gente manda automaticamente o DRE, ele não põe a mão, já vai pro contador dele para arbitrar aquilo, para dizer o que está precisando no estabelecimento. E a gente acredita muito que esse é um processo que ainda está se iniciando com muito atraso nesse segmento, e eu acho que um dia vocês, como comunicadores aqui no evento, vão ficar felizes em parar de ouvir que restaurante, nos 2 primeiros anos, 80% fecha, 50%. É uma estatística que muda muito, depende da pessoa que fala, mas é sempre horrorosa. Isso tem que mudar, não pode. Os outros estabelecimentos não estão assim. Com normalidade. A gente vive uma pandemia constante nesse tipo de estabelecimento. E na minha visão, isso se deu porque é um mercado que avançou o sinal na automação, isso começou antes da internet. Então hoje a gente tem cliente 100% offline, está lá só emitindo cupom fiscal. Criou-se uma cultura de que o sistema serve para imprimir cupom fiscal, eventualmente para tirar pedido, e a gente acaba não entendendo que aquilo é
processo mais simples que existe para criar uma sofisticação na gestão e abrir porta para conectar outro tipo de estabelecimento. Do mesmo jeito que a gente manda uma informação automática para o contador fazer o DRE, eu posso mandar para um banco para ele emprestar dinheiro melhor para o nosso cliente. Fora que boa parte da informação que os sistemas oferecem hoje é um tipo de informação feita com a cabeça de quem fez o software, não com base na necessidade do negócio. Exatamente. E daí o dono do negócio tem que adaptar a leitura de informação ao que o sistema oferece. Isso é ridículo. Treinamentos de 14 horas, 4 dias de treinamento. Assim, é inviável você mudar o modus operandi. O que você consegue é adequar, adaptar. Mas uma das coisas que para nós fez muita diferença em ser bem recebido pelo mercado, a gente tem um índice de cancelamento que eu não conheço o número dos outros, mas eu aposto que é o menor do mercado. Uma das coisas que para nós fez muita diferença é que quando a gente desenvolveu o software do Alink, a gente não copiou ninguém. A gente, do zero, fez 492 entrevistas. Eu fiz 470. Desculpa, 420, 72 foram um consultor. E a gente foi ouvir o que estava pegando. E o que você gosta no que você faz hoje? O que você usa bastante? O que faz falta para você? E é uma pós-graduação que você faz em 2, 3 meses. Que é um compêndio de dores e uma carência de delícias, e você começa a entender que ou algo entra para ser transformador nesse mercado, ou a gente vai continuar com o índice de mortalidade que na minha opinião, é insustentável. Gente, o cara fala, vamos montar um restaurante, você falou, você é muito rico, você é muito louco. E não deveria ser isso, porque é o perfil, é o tipo de estabelecimento que mais tem por aí. Pegar KINAI de varejo é o primeiro lugar disparado. E com MEI agora, pelo amor de Deus, muito mais. Então a gente aposta que a gente tem uma missão muito clara, e é uma missão que não é fácil, mas na nossa visão ela passa mais por dar boas ferramentas e educar o empreendedor. Aqui tem um desafio muito grande. Legal. E falando da adquirência, mesmo a linha, que também é um mercado que hoje é gigantesco, né? E com a digitalização dos bancos, a barreira de entrada diminuiu ainda mais, tal. Tem um monte de gente, tem adquirência no celular, o pessoal faz, né? Perfeito. Qual foi a linha que vocês adotaram para que eu ser diferente com relação ao outro? Perfeito. O Sérgio falou aqui, né, da necessidade de gerenciar DRE, gerenciar o caixa. É uma operação difícil. E a gente sabe que adquirência e antecipação de recebíveis é um custo para o estabelecimento. E a gente começou a ver, Zani, na nossa base, alguns restaurantes começando a parcelar as vendas. Isso não era comum, realmente, mas no Nordeste a gente já vê venda parcelada em 2 vezes, geralmente. Caramba! Prazos esticados. Mas a gente sabe que uma operação desse tipo para o lojista, para o restaurante, ela tem um custo relativamente alto se ele usar um banco de mercado. E na AQ a gente tem uma solução destinada para esse tipo de situação. A gente chama de taxa zero, é um produto que... O nome é bom, hein? Que ele permite o parcelamento sem gerar custo para o estabelecimento comercial. Quando você fala parcelamento, é numa conta de um restaurante? Exatamente. Você vai num restaurante de R$1.000, poder dividir em 2 vezes. 2 vezes, exatamente. A gente já vê clientes da nossa base... Ainda não fazem, mas... que legal isso, né? Que legal. A gente está passando por um momento onde todo mundo está muito enforcado em termos de caixa. Isso vale para o restaurante, mas vale para o consumidor também. Então, às vezes, ele precisa fazer uma comemoração no final do mês, ele precisa levar alguém para um restaurante, mas naquele dia ele não tem limite. Então, ele acaba realmente fazendo um parcelamento. E para o restaurante, isso tem aparecido como uma dor nova que a gente consegue atender e consegue reduzir esse peso financeiro através de um produto chamado taxa zero. Você falou para nós aqui que você está 20 mil maquininhas já. Perfeito, exatamente. Muita coisa, né? Em todo o país. Conta como foi o começo dessa trajetória para nós. A gente começou no Nordeste em 2014. No Brasil todo hoje. Hoje a gente está, desde 2015, a gente decidiu franquear nosso canal de distribuição. Então a gente começou a atuar com franquias regionalizadas que levam o produto e serviço Acre naquela micro-região. Então o franqueado permitiu a gente ter essa capilaridade de escala. Então a gente tem 20 mil estabelecimentos em todos os países
atendidos por uma base de 200 franqueados. Legal. Então, o papel do franqueado não é só fazer a venda, mas prestar o suporte contínuo, inclusive com troca de máquina, que a gente sabe que é uma dor desse setor também. A maquininha pode dar um problema no fim de semana, e a gente tem uma estrutura para realmente atender ele domingo à noite, sábado de meio-dia, para que ele não perca esse momento tão importante da venda dele, que é o momento de maior uso, de maior fluxo no estabelecimento. Muito bom. E qual que é a expectativa de vocês com relação a esse ano aí, considerando que vocês já estão vendo que rolou até a metade praticamente agora? Como todo ano próximo, a gente está trazendo uma série de novidades para esse ano, aprendendo com os desafios que a gente encontra. Do ano passado, de 2024 para cá, a gente mudou alguma coisa na nossa operação, principalmente aquele processo de atendimento que eu falei para vocês. Isso está trazendo para a gente um nível de aprofundamento na utilização da plataforma bastante superior ao que a gente esperava. A gente chama internamente um nome vulgar ali de engajamento, mas a gente está vendo a utilização, a visualização de relatórios crescer. Isso para a gente é um golaço. E uma vez que a gente se entendeu como uma operação bastante eficiente, bastante ágil e quebrou o paradigma de que a automação dá trabalho no restaurante, a gente consegue fazer tudo de forma remota, de uma forma bastante ágil, a gente está se vendo como um grande player para parcerias e para crescimento no mercado. Então, a gente tem uma agenda de crescimento razoavelmente agressiva, que a gente está conseguindo cumprir, pelo menos nesse primeiro trimestre do ano, e está bastante animado com o resto. E o nível de relacionamento que a gente está percebendo que a gente tem com os nossos clientes nos anima muito para trazer novidades, para trazer o adquirente junto, que também nos leva para a base dele, para trazer processos vinculados a uma qualificação das compras, trazer processos mais qualificados de, vamos chamar de limpeza de cardápio. Então a gente está ousando um pouco mais em entrar em assuntos um pouco mais sofisticados, ou como diz meu sócio, um pouco mais de adulto para a mesa, porque a gente está entendendo que o papel de organizar o estabelecimento no varejo está começando a dar certo e ser percebido. Então, a expectativa é sim uma expectativa de crescimento, mas isso no nosso universo capitalista, é todo ano mesmo, tem que crescer e não pode parar. Zoom é sempre mas positivo. Um processo também menos tangível de relacionamento com o cliente, que é algo que, quando a gente criou a empresa, não estava no nosso radar. Estava no nosso radar entregar uma ferramenta bacana, leve, completa, com baixa complexidade de uso. A gente investiu muito em experiência de usuário, mas a gente entendia o treinamento como simplesmente um depara. Aprende a fazer aquilo que você fazia no outro. De repente, e a gente está falando de uma base de 94% de substituição de outro software. De repente, a gente entendeu que não é bom ele fazer o que ele fazia no outro, ele tem que fazer mais. E a gente começou a estudar um pouco como engajá-lo, e a gente entendeu que sim, a gente tem um papel que só vai ser bem executado se for de maneira proativa. Então faz uns 4, 5 meses que a gente perdeu completamente o poder de ligar para o nosso cliente, de entrar em contato, de sugerir, de recomendar, e isso está se mostrando um caminho muito bom. Então, parcerias muito boas que a gente tem feito com atacadistas, parcerias com instituições de empréstimo. Isso tem ajudado muito o estabelecimento e parafraseando aqui o Mujica, recém-falecido, a gente não tem que olhar quem tem menos, a gente tem que olhar quem precisa mais. E o food precisa muito. O food precisa de gestão, a gente pode até evoluir para dizer que o food merece gestão, mas a operação, na minha opinião, já está equacionada. A equação é resolvida com treinamento. A gestão não, a gestão a gente precisa engajar, capacitar e precisa que o empreendedor veja resultado. Para mim, é a última fronteira da digitalização e conectividade no varejo. É isso aí. É do food. É isso aí, muito bom. E na Akio, agora, o que está para frente aí no espaço curto de tempo? Do lado da Akio, a gente acredita que para o segmento de food, a integração é chave. Então, a integração elimina etapas do processo. A gente tem um DNA muito próximo da LinkedIn. A gente, maquininha simples, a gente credencia em 15 minutos. Então, como o Sérgio falou, uma solução integrada a gente consegue implantar em 1 hora. Maquininha, cadastro no adquirente, menu digitalizado, tudo pronto para ele começar a operar em até 1 hora. Então, a gente acredita que esse é um dos diferenciais
e tudo isso levando essa gestão numa própria maquininha independente, com chip, Wi-Fi, para que ele não dependa de um equipamento adicional no estabelecimento dele. Muito legal. Uma coisa? Não, feliz, Se satisfeito. permitirem, só uma azeitonazinha no final aqui do almoço. Uma das coisas que na nossa integração a gente aposta muito e já tem visto alguma coisa acontecer é em melhorar a operação do salão do cara também. Porque como o Gustavo falou, a gente transforma um POS, uma maquininha de cartão, como a gente diz vulgarmente, num terminal de gestão de operação. O garçom, num restaurante de mesa, o garçom passa a ser equipado com um POS, com uma maquininha, e o fluxo dele no restaurante é mais rápido. Então hoje, por exemplo, a gente chega a imprimir o cupom fiscal no POS. Já tira a conta, cobra Tem e já... agilidade, você chama a conta tá ali, você já recebe, já paga, já pega o cupom, agiliza o giro de mesa, melhora a eficiência da brigada dentro. Produtividade. E é o famoso quanto mais melhor, porque acaba, no nosso caso, por exemplo, se o cliente tiver 10 caixas, ele não vai pagar nenhuma licença a mais, é uma licença por casa, porque é o justo, é o correto. O nosso Legal. tempo não é reajustado há muito tempo, porque é o justo, é o correto. É tecnologia, e tecnologia tem que baratear a vida do cara, né? É isso aí. Isso é algo que a gente acredita muito. E essa integração trouxe para a gente um resultado operacional que a gente também não esperava tanto. Certeza. Ou Que seja, é legal. importante você saber, você e o Gustavo, que a rede é um prazer tê-los aqui. Inclusive, é um convite do Rafa, que é um cara muito querido por nós. Então, assim, tanto no podcast, como na revista digital, como no canal, vocês são super bem-vindos. A gente está começando a contar uma história. Então, hoje a gente está aqui. Estão na Anuga. A gente estiver lá, vamos bater mais um papo. E, assim, Não, vai ser é uma história que a gente está começando a contar. Vocês são super bem-vindos, tá bom? Muito obrigado pela gentileza, Legal. pela receptividade aqui. Nós que Obrigado Papo de alto pela nível. aula, dá para ver que vocês conhecem o mercado que está atuando, independente do tempo, porque tem gente que tem mais tempo que vocês Sim, e conhece sim. muito menos, tem uma visão muito menos privilegiada que a que vocês têm do setor. Um termo que E está o muito mais- em voga. Desculpa, o mais importante para mim é o cuidado que vocês estão tendo com o Food Service. Para mim é porque quem está há 17 anos, igual eu estou no Food Service, vê vocês falando, igual eu trabalhei em uma empresa de software, entendeu? Era um software que ele tinha milhões de coisas, mas que não usavam nessas milhões de coisas, 10, 20 coisas. O que adianta você gastar uma grana com um negócio grande? Não estou falando mal, mas se, quando você trabalha, pontinhos igual vocês estão trabalhando, muito cirúrgico, para o Food Service é maravilhoso. Então, muito legal o que vocês estão fazendo. Viu? Muito obrigado. Para mim é um reconhecimento escutar isso. E é algo que para mim faz uma diferença gigante nesse segmento, que tem gente já há 40 anos fazendo isso. Como eu falei, o software veio antes da internet. Mas eu acho que é um mercado que carece muito, quando a gente fala de tecnologia, de empatia. Sentar lá, conversar com o empreendedor. Isso. Muitas vezes, eu falei para vocês que eu fiz 420 visitas, 400 não foram tão produtivas, mas me ajudou a sentir um pouco das angústias daquele cara, um pouco das dificuldades que ele tem, do medo que ele tem, do que ele chama de ameaça. E essa empatia é muito importante para quando você vai fornecer uma plataforma, quando você vai vender um serviço. Então, assim, eu acho que o que pode fazer diferença no nosso caso é um pouquinho do que o americano chama do cheiro da rua, aquela coisa. No nosso caso é o cheiro do fogão, é de estar ali, de cumprimentar aquele empreendedor que vem com um pano de prato na mão e te dá o antebraço para cumprimentar, porque o cara está trabalhando, está no calor da batalha e tem muito aprendizado para ter. A gente não vai mudar o food, a gente vai transformá-lo junto com o empreendedor. Mas tem que ter inteligência de negócio, viu? Porque ultimamente tem muito lance, o pessoal percebeu que faltava a linguagem do mercado. Mas daí tem um monte de gente falando a linguagem do mercado, mas um monte de abobrinha, Esse é um também mal não dos serve nossos para nada, Esse é um né? mal dos nossos Não adianta falar a linguagem, você pode falar alemão e falar um monte de besteira em alemão, né? Então precisa ter inteligência de negócio também. Parabéns aí pela trajetória, Obrigado pelo pela carinho forma aí de conosco. trabalho. Obrigado pelo convite, conte conosco aqui e todo o Food Service conte com a gente para levar uma solução Provavelmente segmentada estaremos para vocês. em HFN. Perfeito, Será um prazer falar com vocês lá também. perfeito. Muito legal. Estaremos juntos. Pessoal, direto da Fispal Food Service 2025 aqui no Distrito AMB, esse ano com o apoio da Tramontina Hospitality. O papo da vez foi sobre tecnologia no Food Service.
adquirência, meio de pagamento e software voltado para gestão, inteligência de negócio. Já tem mais.